Olá pessoal, eu sou Bruno Rodrigues da BR Media Filme e essa é a oficina de interpretação do projeto Quem Matou Zumbi? Muito bem, para falarmos sobre interpretação, nós temos que falar sobre origens. E estamos falando de origens no que diz respeito ao berço, ao nascimento. É claro que nós aqui, em Quem Matou Zumbi, sempre estaremos falando sobre ancestralidade. Porém, ao nós falarmos sobre o berço da interpretação, nós poderemos acompanhar o caminho acadêmico de entendermos como o berço da interpretação, um berço das artes cênicas, como a Grécia clássica, a Grécia antiga, com os festivais de teatro, os festivais de comédia e tantos textos clássicos que eram montados muitas vezes, em prol do culto a Dionísio. Porém, entretanto, contudo, meus queridos, nós sabemos que a materialidade humana, no que diz respeito à constituição das artes cênicas, vem de muito antes do período greco-romano. Na verdade, a interpretação tem a ver com o ato de comunicar-se. E sempre que nós temos um emissor lançando uma mensagem para um receptor, nós temos uma comunicação. E quando essa comunicação pode transcorrer no plano da contação das histórias, e às vezes uma contação da história cotidiana pode ter o mesmo peso de uma encenação feita dentro de uma caixa teatral, você pode aventurar, você pode vislumbrar ali já um movimento cênico. Portanto, nos primórdios da humanidade, sempre que um homem, uma mulher tentava se comunicar com outra pessoa, já realizando uma contação de histórias, reproduzindo um fato que aconteceu no passado, muitas vezes inventando, que nós sabemos que nós, seres humanos, adoramos criar histórias, ali nós já tínhamos um princípio de contação, já tínhamos talvez uma primeira encenação. E quando nós falamos dos povos primários, os nossos indígenas, os povos originários, falamos sobre as populações de matrizes africanas, os povos orientais, asiáticos, japoneses, indianos, chineses, nós sabemos que ali já se produziu uma cultura muito sofisticada no que respeita a artes cênicas, a artes teatrais, em tempos imemoriais. O projeto Quem Matou Zumbi nasceu como uma celebração dos meus 25, 26, 27 anos de carreira. Já estou aí algumas primaveras. Ele nasceu como uma celebração, como um agradecimento a toda essa estrada que eu tenho, dos mais velhos, aqueles que estão ao meu lado, e aos mais novos que estão por vir. Portanto, ao celebrar a minha carreira, optei fazer isso dentro dos palcos. Porém, entretanto, contudo, com o advento de novos casos de Covid, fomos obrigados a adaptar esse projeto e transformá-lo logo numa peça-filme. Peça-filme é um conceito que eu fui aprendido com meu amigo Cavi Borges. É como se você pudesse pegar um espetáculo teatral e mesclá-lo junto com a linguagem cinematográfica. É claro que isso não nasceu hoje, não nasceu ontem, mas está cada vez mais se sofisticando nos últimos tempos. E ao transformarmos o nosso espetáculo Quem Matou Zumbi numa peça-filme, eu fui obrigado, enquanto ator, a pesquisar todas as linguagens, tanto pegando a linguagem matricial para teatro, quanto também a linguagem para vídeo. E o maravilhoso de você pensar na interpretação enquanto modus operandi para teatro e para vídeo, executando o mesmo personagem, é que você vai ter o mesmo objetivo, as mesmas circunstâncias internas, mas o que se modifica são as circunstâncias externas. E aí você vai me perguntar, Brunão, mas o que é isso? Você está falando de personagem, circunstância externa, já falou agora para teatro, vídeo? Explica isso direito. Vou explicar para você. Quando você está atuando, você pode, enquanto ator, ser contratado para estar fazendo um projeto no teatro, no cinema, na televisão, pode estar montando uma série, um sketch que vai para a internet, estilo Porta dos Fundos. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, se você é um apresentador de uma emissora, um apresentador de um programa para a internet, de um podcast, você também está interpretando. Interpretar não é fingir. Interpretar é dar a sua visão através da sua voz, das suas palavras, da sua emoção, do seu corpo, dos seus sentidos sobre algo que você vai se comunicar. E aí, quando nós chegamos ao momento de transformar a nossa peça numa peça-filme Quem Matou Zumbi, eu tive que me agarrar aos meus métodos que eu aprendi tanto dentro da universidade, minha universidade de formação que foi a Unirio, quanto com as companhias com as quais eu trabalhei, diretores e diretoras diversos e maravilhosos, extremamente inteligentes, com os quais eu pude trabalhar. O método que eu fui trabalhar foi o método das ações físicas de Konstantin Stanislavski. Mas espera lá, você pode utilizar diversos métodos para a sua interpretação. Muitas vezes um diretor vai propor uma sequência de trabalho, um modus operandi para aquele elenco poder entrar numa linguagem estética. No meu caso, eu sou o diretor juntamente com meu amigo Alex Borges e o princípio que eu utilizei para a composição da minha personagem foi um método das ações físicas do Stanislavski e utilizei como referência de composição um animal selvagem. Mas Bruno, calma aí, composição animal selvagem, me explica isso. Lembrando, sempre que você vai estar realizando uma montagem ou realizando um
um filme, um curta, uma peça-filme, se você tem um personagem para interpretar, você está interpretando uma persona que nasce de uma história, de um roteiro, de uma peça. E essa persona que não é você, mas vai ter suas características, você tem que conseguir compor. Tal qual fosse um boneco, um Lego, só que vai compor com seus sentimentos e seus estados de emoção. E aí, nesse processo de composição, tem gente que se inspira para fazer a composição do personagem, encontrar o seu andar, a sua voz, o seu gesto, a partir de uma música, de signo, de cores, através de uma personalidade que já existiu. Tem gente que utiliza até marca de carro. Aquele personagem ele tem uma inspiração em cima de um Opala, de uma Tucson, em cima de uma Mercedes. E tem gente que utiliza até, digamos assim, estruturas, aquele personagem como se fosse um edifício, aquele personagem como se fosse um rio, elementos da natureza, como se fosse a água, como se fosse o fogo. Eu sou apaixonado e me especializei no método de composição inspirado em animais selvagens. O método que também foi utilizado pela Companhia do Teatro de Arte de Moscou, do Stanislavski, que também foi aprimorado pela companhia do Lee Strasberg, do Actor Studio, de onde surgiu Marlon Brando, Robert De Niro passou por lá, enfim, diversos atores, James Dean, Mary Monroe, diversos atores fantásticos estudaram esse método. E até minha grande referência internacional de interpretação, que é o Sidney Poitier, se apoderou do mesmo e fez dele a sua primazia, ou seja, seu elemento fundamental para o seu trabalho como ator. Quando você trabalha com o método das ações físicas, que foi o que eu utilizei e, portanto, eu vou utilizar como exemplo para vocês poderem entender, você tem que entender as circunstâncias dadas do seu texto, analisar todo o texto, onde o texto ocorre, o espaço temporal, a variação de personagens que tem, a conjuntura das emoções, ou seja, o circuito de fatos que abrangem aquele texto. Você também tem que analisar as circunstâncias internas, ou seja, o que está acontecendo dentro daquele personagem. Ele tem o famoso arco. O que é o arco? Arco é a variação da mudança, da modificação dos estados de emoções do seu personagem, desde o início de uma cena até o final de uma cena. Também pode ser do início de uma cena até o final de um quadro, que é o conjunto de 3 a 4 cenas. O arco também pode estender como essa mudança, podemos entender como essa mudança de estado de emoção do início de uma cena até o final de um ato. E quando nós entendemos a variação do arco de um personagem, nós começamos a entender que um personagem rico é aquele que tem modificação, ele tem uma transformação. Pois sempre que nós tivermos transformação no estado de emoção, nós estamos tendo e vendo e propiciando a nossa audiência ela ter contato com humanidade. Ninguém é totalmente bruto, ninguém é totalmente gentil, ninguém é totalmente azul, ninguém é totalmente verde. Nós somos uma conjuntura de cores. Olha a diversidade aí, meu filho. E nessa conjuntura de cores nós podemos entender que quanto mais camadas você acrescentar ao seu personagem, ou você descobrir que ele tem no seu texto, e depois nós vamos conversar que o texto pode também te dar camadas para o personagem, mas você pode criar essas camadas emocionalmente falando. Quanto mais camadas o seu texto lhe oferecer ou você criar, mais profundidade esse personagem vai ter. E quanto mais profundidade esse personagem tiver, mais você vai agraciar o seu público com qualidade interpretativa. Sacou? Então, inicialmente, quando você vai fazer um processo de construção da sua personagem, você faz uma análise prévia do texto. Como eu fui o autor, eu sou o autor, eu fiz uma análise do texto. É claro que é difícil você ser o autor, ser o diretor, você ser o intérprete solo, mas eu tive uma ajuda do meu amigo e irmão Adalberto Neto para fazer uma supervisão do texto e tive uma ajuda do meu também amigo e irmão Alex Borges fazendo codireção comigo. Então você faz uma análise minuciosa de todos os detalhes desse texto. E a partir daí você começa a buscar os objetivos da sua personagem. Essa é a questão, gente. Esse é um dos grandes segredos da atuação. Tudo na vida de uma personagem é motivação. Eugênio Kuznet, que foi um brilhante autor, pesquisador, já ensinava. Tudo que motiva uma personagem é a motivação, com o perdão da redundância. Já Stanislavski, através das suas pesquisas, inicialmente com seus amigos na Companhia de Arte de Moscou e também analisando a Companhia dos Meiningers, que é uma companhia alemã que tinha como primazia a sinceridade ao extremo no seu processo de pesquisa, ele entendeu o quê? Que o ator e a atriz, eles devem buscar o máximo de sinceridade para transmitir essa sinceridade para a plateia.
Portanto, ele tem que entender ao máximo o texto e, ao entender o texto, compreender que emoções ele pode dividir com aquela personagem. Eu prefiro chamar estados de emoção. Estado de emoção você empresta. Emoção é algo que eu acho que você vive na plenitude, mas depois nós falamos nisso. E aí, quando você começa a compreender esse texto, começa a dividir esses estados de emoção, você vai entendendo as motivações do personagem cena a cena. Então, a cada cena, quando você vai fazer a sua decupagem de análise de texto, você vai definindo objetivos e motivações. Exemplo, em determinada cena, um personagem ele está indo para a padaria. O objetivo dele é ir na padaria? Não, o objetivo dele é comprar pão. Ele está indo na padaria, mas ele quer comprar pão. Vamos aprofundar mais? Será que o objetivo dele é comprar pão ou saciar a fome? Saciar a fome parece um objetivo mais interessante. Agora vamos mais a fundo. Será que o objetivo dele ao ir na padaria é comprar pão, saciar a fome ou encontrar a vendedora pelo qual ele nutre um carinho, um afeto profundo? Assim nós já começamos a aprofundar com mais sabedoria, com mais qualidade a nossa interpretação. E aí nós começamos a entender, se eu compreendi os objetivos, eu vou buscar os estados de emoção. Qual estado de emoção está condizente com esse rapaz, desse exemplo esdrúxulo que eu dei, que está indo para a padaria? Será que ele está com urgência? Será que ele está com tristeza? Será que ele está com medo? Será que ele está com paixão? Que estado de emoção a gente pode dividir? Lembremos que nós temos 5 estados de emoção básicos, muito interessantes para trabalhar. Alegria, tristeza, raiva, medo e desejo. Se você tem esses 5 estados de emoção dentro do seu coração, você pode trabalhar todos os demais. Ih, esbarrei no microfone, mas tudo bem. E aí, a partir do momento que você compreende os objetivos e você compreende os estados de emoção, você começa a fazer leituras. Essas leituras podem ser leituras de mesa, que você faz com seu diretor e os demais colegas de equipe, ou você pode fazer a leitura solitária, onde você vai para o seu quarto, vai para um local de preferência silencioso, sem rádio, sem televisão, com uma boa luz, e você vai tentar improvisar, vai tentar ler, vai tentar descobrir as camadas mais profundas daquele texto. Sacou? E aí entra um animal selvagem para mim, porque nesse processo de análise de texto, que é fundamental, leitura de mesa, pesquisa de mesa, muitos chamam de laboratório inicial, eu prefiro chamar de análise de texto, eu vou encontrar um animal selvagem que melhor se conecte com a minha personagem. No caso do Black Max e Quem Matou o Zumbi, o animal que eu escolhi foi a pantera. Obviamente, Black Max tem uma relação direta com o nosso Pantera Negra, né? Ele não é o Pantera Negra, mas é uma fonte de inspiração, né? Eu não sou um quadrinista, mas sou um apaixonado pela linguagem dos quadrinhos, pelos super-heróis, e sempre senti a necessidade de nós termos um super-herói negro. É claro que nós temos vários personagens que são referências e são praticamente super-heróis, mas o personagem escrito segundo as possibilidades criativas de um bom roteirista para que nós tenhamos um personagem que é o super-herói negro que causa identificação, empatia e desejo de acompanhar a trajetória daquele herói rumo à vitória. Então, quando eu pensei nesse personagem, me veio à mente logo a Pantera Negra, né, que é um animal que eu sempre fui apaixonado, fissurado e ao mesmo tempo nos últimos anos ganhou uma relevância ainda maior pelos ótimos filmes, né, com referência ao nosso Pantera Negra. E já prestando as nossas homenagens aqui a Chadwick Boseman, né, o nosso intérprete maior, nosso eterno Pantera Negra, que está agora com os nossos ancestrais. Boseman virou ancestralidade. Voltando para aqui, uma vez que eu tenho esse animal selvagem, eu vou trabalhar algumas técnicas que eu fui desenvolvendo, aprendi com mestres, com diretoras e fui desenvolvendo na minha companhia, que diz respeito ao método sopro do ator de interpretação. Eu sei que é uma oficina curta, entre 25 e 35 minutos, mas eu vou falar rapidamente. O método sopro do ator de interpretação diz respeito a você sempre trabalhar a sua personagem conectada com o seu texto, conectada com a sua atmosfera, trazendo o máximo da qualidade interpretativa do ator, possibilitando ao mesmo que ele não somente tenha domínio sobre o seu texto, domínio sobre as suas emoções, como domínio sobre o espaço-tempo que lhe cerca, ou seja, se estiver caindo um refletor, você vai estar concentrado e, ao mesmo tempo, com uma capacidade plena de fazer um trânsito emocional, que é muito difícil. Você conseguir controle para fazer a plateia rir, você ter o controle para fazer a plateia se emocionar juntamente contigo, e isso depende de meses, de anos, de décadas de estudo. É muito estudo, não é da noite para o dia que você sai interpretando um personagem, ainda mais com uma composição inspirada em animais selvagens. Se nós formos pegar alguns exemplos de personagens
magníficos compostos através de animais selvagens, nós podemos pegar o Don Corleone, do Poderoso Chefão, do Marlon Brando, que muitos dizem que ele utilizou um bulldog, mas na verdade ele se inspirou num urso. Então tem um urso, claro que pode ter características de um bulldog. Marlon Brando não está aqui agora para me desmentir, mas ele já deu entrevistas ainda em vida falando que ele se baseou no urso para encontrar aquele corpo, aquele peso e fazer aquela composição icônica, né, que é referencial para todos nós. E aí, falando do realismo interpretativo, eu acho ele fundamental enquanto método sopro do ator de interpretação e como aprendizado que eu tive em anos de estudo sobre a Companhia da Arte de Moscou, do Konstantin Stanislavski. Por quê? No realismo interpretativo, você tem uma qualidade interpretativa que diz respeito à emissão de voz do ator, seu trabalho corporal, seu gestual e como ele interage com seus colegas de cena, que tanto serve para o teatro, quanto serve para vídeo também. No vídeo nós costumamos falar que o ator, que a atriz, eles devem trabalhar com o naturalismo. O naturalismo emprega que você vai ter ações absolutamente naturais, você não vai ter o uso exacerbado da sua voz, nem um gesticular que transcenda o plano, né? O plano do seu quadro. Por quê? Porque os estudos científicos voltados para a interpretação dizem que a tela nos acrescenta 5 quilos e acentua 5 vezes mais tudo que você faz. No realismo interpretativo, você consegue dar uma pincelada, um tempero na sua interpretação, sem ficar aquosa, sem ficar banal, sem ficar, digamos assim, achurada. Porque muitas vezes o naturalismo pode deixar com que você e todos os seus demais colegas fiquem num tom degradê, onde você não percebe a qualidade e a pungência da sua interpretação. E ao falarmos de realismo interpretativo, e ao falarmos agora do Black Max na interpretação de teatro para vídeo no Quem Matou o Zumbi, para mim foi um desafio. Eu consegui realizar a cena tanto no plano teatral, dentro do espaço cênico, quanto no plano da rua, e levando em consideração que todas as cenas estavam sendo filmadas. Então era uma interpretação para teatro, às vezes era uma interpretação para a rua e não deixava de ser uma interpretação para vídeo. Então como que nós vamos pesar o tom, a gradação, a intensidade, porque interpretação tem a ver com sinceridade, né, da sua emoção, tem a ver com a defesa que você tem do seu objetivo, você tem que ter muita fé cênica, a famosa fé cênica, tem que acreditar. Você tem que acreditar naquele personagem, não dá pra plateia acreditar mais do que você. Mas ao mesmo tempo tem que ter intensidade. Mas como ter uma intensidade que não seja uma bomba nuclear? Aquela intensidade que convence. Aquela intensidade que você olha para o personagem, olha para a personagem, olha para o trabalho do ator e para a atriz e fala: eu acredito nele, eu acredito nela. E isso é óbvio, vai vir de muito ensaio e muita dedicação. Então, para podermos chegar no plano da cena e filmarmos Black Max em Quem Matou o Zumbi, com uma equipe maravilhosa, uma equipe teatral, a equipe audiovisual também incrivelmente fantástica, nós tivemos que fazer muitos estudos que passaram por vários ensaios, e sendo um espetáculo solo eu tive que fazer muitos ensaios solitários no meu lar, bati no microfone de novo, né? Muitos ensaios solitários no meu lar, mas também fazer muita pesquisa junto com o pessoal do figurino, pesquisa com o pessoal do cenário, pesquisa com a direção de arte, pesquisa com a iluminação, pesquisa com a produção para nós sabermos as nossas possibilidades criativas, para que no plano da cena, se fosse necessário, eu pudesse improvisar. Por favor, um bom ator, uma boa atriz tem que dominar seu texto de tal forma que ele consiga improvisar. O improviso nada mais é do que você tem um roteiro, tem uma trajetória que você tem que seguir com o seu personagem e, se for necessário, você surfa fora dela. Mas você surfa com convicção para poder voltar para a mesma onda. Porque, como diria o nosso mestre Dom Filó, a onda sempre é a mesma. Você só está variando nas intempéries climáticas que surgem para você. Então eu tinha que ser capaz de improvisar. É claro que eu sou o autor do texto. Sendo o autor do texto, eu poderia improvisar se eu achasse necessário, ninguém ia estar me criticando, me julgando depois. Mas não tínhamos continuidade, diretor assistente, co-diretor, e eles estavam de olho se o improviso que eu fosse criar seria para ajudar numa transição de cena ou seria atrapalhar o nosso texto. Daí, ter tantos ensaios, ter tanto domínio técnico, domínio de voz, de corpo, estar previamente aquecido, que eu não falei isso, né? Mas, por favor, o ator que tem que aquecer sua voz, aquecer seu corpo. Tive tantas mestras de voz, Jane Celeste, minha professora, beijo pra ti, te amo do fundo do meu coração.
coração, me ensinou tantas coisas, tive tantas professoras de corpo, vou citar aqui uma pelo menos. Denise Teles, que eu amo do fundo do meu coração, me ensinou tanto sobre o método do Rudolf Laban, do domínio do movimento. E, aliás, o domínio do movimento é uma técnica que eu utilizo dentro do processo de criação do nosso espetáculo Quem Matou o Zumbi. Esse signo, não desapareci agora. Esse signo é um signo que eu criei que nós podemos chamar de gestos. O que é o gestos? Uma ação de repetição que ela sintetiza o personagem. Esse signo, que vem acoplado de, muitas vezes, um bordão, uma frase que se repete, ou seja, de uma frase que marca o personagem, ajudou tanto enquanto roteiro a caracterizar o meu personagem, quanto enquanto composição, deixar ele mais crível e ao mesmo tempo mais sedutor para a nossa plateia. E, obviamente, depois de muitos ensaios, de muitas reuniões, de mais ensaios, de mais reuniões, depois de fazer storyboard, sim, eu sou um diretor que ama storyboard, principalmente se eu estou trabalhando no projeto audiovisual, eu gosto de pegar toda aquela história que eu já decupei enquanto texto, até mesmo um documentário, e fazer os desenhos. Sim, são pequenos de desenho, quadro a quadro, como se fosse uma história em quadrinho para poder definir os planos. Porque no cinema, você trabalha com vários planos. Você pode pegar um plano geral, que é aquele plano que pega o quadro como inteiro. Pode pegar um plano americano, que é um plano que pega da cintura para baixo, que tem o nome de plano americano, porque nasceu na época do faroeste, para poder mostrar a cartucheira, as armas e o cinto dos mocinhos e dos bandidos. Você pode pegar um plano da cintura, que é um plano da cintura para cima, um plano médio, que é o plano médio fechado. Você pode pegar também um close, que é mais ou menos esse plano que está com essa câmera aqui. Pode pegar um super close, que é um plano fechado. Ou seja, e para você chegar no plano da cena, no momento da cena, da filmagem, não perder tempo, a melhor coisa é você ter o storyboard. E é maravilhoso quando você tem um storyboard e você filma, e depois que você filma, você vê na tela aquele desenho que você filmou. Ó, significa que você fez um bom trabalho. Então, depois que você faz tudo isso, você está no plano da cena, você tá trabalhando com a sua equipe, você tem certeza que você vai realizar um bom trabalho como ator, mas ainda assim você não pode esquecer de um detalhe. Você tem que estar com o seu texto decorado, e você não pode estar com o seu texto decorado porque você ficou repetindo ele diante do espelho. Pelo amor de Deus, né? Você também não é daqueles que botam uma rolha na boca e fica repetindo o texto assim. Você vai ter repetido sua cena várias vezes, de preferência com a presença do seu diretor, de membros da equipe. E se você nunca fez isso, te aconselho a procurar uma escola, seja uma escola de interpretação para teatro ou de interpretação para TV e cinema, para você aprimorar as suas qualidades. Mas se você já tem domínio sobre isso, você sabe. Bruno, já sou um ator, uma atriz com experiência. O que tu me aconselha? Ensaie solitariamente diversas vezes, para você ter pleno domínio do seu texto. O simples fato de você repetir aquele texto pelo menos 10 vezes, depois 15, depois 20, vai internalizar aquele texto de tal forma que ele vai fazer parte da tua alma, vai fazer parte do seu eu. Só que você decora entendendo. Nunca tente decorar um texto antes de entender. Primeiro tem que entender. Se você decorar sem entender, ele vai ficar duro, vai ficar robótico, aí sua interpretação vai para casa do chuchu. Você tem que ter um domínio dele a partir da sua alma. E essa compreensão do seu texto vai criar uma atmosfera ao seu redor por onde você andar, que toda a sua equipe vai acreditar em você. E você, naquele momento, enquanto ator e enquanto atriz, é o carro-chefe do movimento cênico. Seja no teatro, na TV ou no cinema, o elemento cabal, crucial da obra é o ator, é a atriz. Sacou? Isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém. Quer dizer que se o ator não fizer o trabalho dele, o bagulho não anda. Às vezes uma luz apaga, a cena continua. Às vezes o cenário não está direitinho, rasgou o negócio, a cena continua. Às vezes o figurino descostura, a cena continua. Mas se o ator não estiver concentrado, a cena não continua. E aí essa palavra que é importantíssima, que eu quero trazer para a nossa reflexão. Concentração. Em teatro, às vezes a gente acha que dá pra ficar na festa, na curtição, e depois entra em cena, porque na hora da festa tudo acontece. Às vezes sim, mas eu, Brunão, todo mundo que me conhece sabe, eu gosto de ter plano A, plano B, plano C. E o meu plano A é o estudo, é a dedicação, muito ensaio, para poder me divertir na cena e depois da cena poder rir com os meus amigos. O que adianta você fazer uma zoação
brincar, e não brincar no sentido to play, né, de jogar e brincar, que faz parte do universo cênico, mas ficar lá sem responsabilidade e no final ficar aquela tensão ao final da apresentação teatral da gravação, porque o seu trabalho não foi bem feito. Daí, se você ator, você atriz, estiver muito bem concentrado, tenha plena certeza que a sua melhor versão vai vir enquanto ator para dominar o plano da cena, enquanto personagem para ajudar que dentro da sua composição você seduza a sua audiência. Uma coisa que eu aprendi estudando sobre o pessoal do Actor Studio, que quando eles estavam fazendo vídeo, eles costumavam atuar e depois que o diretor dava o corta, o diretor fala ação para começar a gravar e fala corta quando a cena terminou. Reparar se o pessoal da técnica está se envolvendo com o que está sendo feito. E eu fiz isso o tempo inteiro no nosso querido Black Max, na minha composição de Quem Matou o Zumbi. É óbvio, né, que o pessoal da técnica que devem estar assistindo aí, outro meu perguntava, como é que foi eles? Ok, foi cena, muito bom, bom. Quer dizer, aí também a equipe técnica pode favorecer, né? Se não funcionou, fala. E se ficou legal, pô, fala, ficou muito bom, ótimo, segue adiante. Bem, é chegada a hora agora de passar alguns exercícios para vocês. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma oficina de interpretação e não existe oficina de interpretação sem termos exercícios. Nós queríamos que essa oficina de interpretação fosse presencial, dentro do espaço cênico, né? Para que nós pudéssemos ter a troca, pudéssemos fazer aquecimento, movimentos de reta, curva e espiral do nosso queridíssimo Rudolf Laban, exercícios de motivação, exercícios com câmera. Eu tinha planejado tantas coisas, mas infelizmente nós temos que fazer oficinas de forma online, mas pelo menos está aí para você ver e rever quantas vezes você quiser, não é? Então, esse exercício que eu pensei tem a ver com várias coisas que eu aprendi na minha estrada, ao longo de inúmeras novelas que eu fiz participações que eu atuei, dezenas de peças que eu atuei, mais de 70 peças que eu dirigi, que eu produzi, curtas-metragens que foram premiados internacionalmente, nossa websérie também que ganhou prêmios internacionais, enfim, é uma carreira, uma estrada muito longa. Esses cabelos brancos não nasceram do nada. Então, esse exercício é bem simples. Diz o seguinte: você vai contar uma história para alguém. Escolha uma história curiosa que tem entre 30 segundos e 2 a 3 minutos. 30 segundos e 3 minutos. E vai contar essa história para alguém. Escolhe alguém que você goste, né? Não vai contar para alguém que seja amargo, ressecado, que aí não vai valer a pena. Pega essa história com início, meio e fim e conta para uma pessoa. Segunda parte do exercício. Você vai pegar essa história que você já contou para uma pessoa e vai contar para outra pessoa, mas vai melhorar a história. Vai acrescentar algum dado, vai acrescentar algum fato aqui e ali. Não precisa ser uma história real. Pode começar de uma história real, mas pode ser uma ficção, algo criado da sua cabeça. Terceiro dado, você vai pegar essa mesma história e vai contar com uma terceira pessoa, mas aí você já definiu, a minha história é drama ou é comédia? A minha história é uma contação de um fato que aconteceu ou a minha história é uma história que eu sonhei, que eu inventei? Então você vai contar essa história pela terceira vez, agora para uma terceira pessoa. E agora você vai passar essa história para o papel. É isso aí, meu filho, minha filha. Você acabou de virar autor, virou autora, você virou roteirista, virou roteirista. Aí, Adalberto, estamos fazendo história. Então, você virou autor, virou autora, você vai passar essa história para o papel. Eu sei, vai dar medo, aquela folha branca, ou azul, ou verde, não me interessa a cor do papel, na sua frente, mas você vai começar a botar essa história no papel. Bota ela no papel. Quando eu era moleque, no colégio Cap UERJ, eu era gago. E ainda assim eu escrevi poesia e ganhei concurso de poesia. Então você pode ser tudo aquilo que seus sonhos lhe permitirem ser. Acredite. Você já tem uma história que você, usando uma análise ativa invertida, você contou para pessoas, as pessoas ouviram essa história, você tem um mínimo domínio dela, bote-a no papel. A partir do momento que você colocá-la no papel, você vai melhorar um dado ou outro da história. Se quiser, comece com um Era Uma Vez, mas você pode começar a história como você quiser. Você é o autor, você é a autora, você é o dono e a dona das suas palavras. E depois que você colocou essa história no papel, o que você vai fazer? Você vai gravar essa história usando o seu celular. Aqui, meu filho, ó, celular. Todo mundo hoje tem um celular e boa parte dos celulares de hoje possui uma câmera maravilhosa. O que você vai fazer com esse celular? Você vai se filmar com o celular contando essa história. Você pode estar filmando olhando direto para a lente, como eu estou fazendo para essa nossa câmera principal, ou você pode estar olhando como se estivesse conversando com outro interlocutor ou interlocutora. Lembrando sempre que a interpretação é o ato de alguém se comunicar, é a comunicação que ocorre entre duas pessoas, mesmo
mesmo que essas pessoas não estejam presentes. E se nós pegarmos o realismo interpretativo, desse que eu fiz uso, onde eu me comunicava diretamente com a plateia e com a equipe técnica no Quem Matou Zumbi, e também me comunicava com a plateia online quando eu olhava diretamente para a câmera, a gente está trabalhando a comunicação básica A com B, e é dessa que a gente está falando. Então você vai se gravar com o celular. Sugiro que o celular fique, ó, na horizontal. Você pode botar o celular em cima de alguma estrutura, em cima de um livro, mas preferencialmente que a luz da janela esteja atrás do celular. Senão você vai ter o contraluz, a gente não quer isso. E você vai contar essa história. Se você resolver contar olhando para o celular, não tem problema nenhum. A única coisa que eu vou pedir para você é olhe para a lente, não fique olhando para o monitor. Senão a gente vai ter uma distorção e a gente não vai ter a credibilidade e a coerência de onde para onde você está olhando. Assim que você terminar de gravar essa história, você vai conferir. Vai ver se ficou legal. Vai ver se você acredita. Vai ver se você ficou dentro do plano, se suas ações são realistas, são naturais. Vai ver se você exagerou na voz. Vai ver se a luz ficou bacana. Se não ficou, grave de novo. E 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 de novo. Até você ficar satisfeito. Pois o trabalho do ator e da atriz é feito em cima da persistência. E a persistência tem a ver com a sua vocação. Se você realmente tiver vocação, tiver amor por esse ofício, você vai fazer 10, 20, 30, 40 vezes. Lembrando que quanto mais você fizer, você não perde nada, mais você se aperfeiçoa. E depois de tantas mil horas, você começa a ser um especialista na sua profissão. E aí é chegada a última parte. A última parte. Você criou uma história, experimentou ela com seus amigos, você gravou essa história, você vai mostrar essa história já gravada, não precisa fazer correção de cor, correção de som, botar trilha, nada. Você vai pegar essa história, que no fundo é um sketch, né? É um curtinha de no máximo 3 minutos, e vai apresentar para os seus amigos. De preferência aqueles amigos para os quais você contou a história no início. E você vai pedir a opinião deles, opinião sincera. Mas lembre, tem que ser amigos do peito, né? Ih, bati no microfone de novo. Tem que ser amigos de verdade, porque o que tem por aí de gente que não está torcendo por você, que está gerando uma sabotagem, nós já temos a autossabotagem, né? Nós às vezes não acreditamos em quem nós somos e quem nós podemos ser. Essa autossabotagem foi incutida na gente com esse princípio europeizante, né? Uma visão que maximiza a qualidade da branquitude, não dizendo branquitude quanto brancos, em si enquanto é essa massa do sistema que oprime a nossa brasilidade, né? E nós sabemos que essa sabotagem vem às vezes do que a mídia nos vence. Então você não pode ter amigos que vão ajudar a avaliar o seu trabalho e que vão te botar para baixo. Eles não podem mentir, mas eles têm que ser sinceros e valorizar o que você criou ali que tem qualidade, que tem especificidade, que tem essência artística. E a partir do momento que você fez isso, passou no crivo desses colegas, meu querido, minha querida, você passou pelo nosso exercício. Se eu tivesse aí com você, eu ia pedir para você fazer isso e mostrar para mim. E aí, como ator, como diretor, como cineasta, como produtor, como diretor de fotografia, como roteirista, eu ia dar a minha percepção. Mas eu tenho certeza que a minha percepção ia ser de reconhecimento da qualidade do seu trabalho. Porque é isso que nós precisamos ter, reconhecimento. Todo artista no Brasil e no exterior batalha, trabalha, se dedica para ter reconhecimento. As críticas têm que vir, elas são extremamente necessárias. É em cima de cada crítica que a gente se constrói. Eu sou grato a todos aqueles que nunca acreditaram em mim. Sou grato a todas aquelas que sempre botaram dúvidas na minha capacidade de fazer. Pois graças a elas, a eles, hoje eu estou aqui. Mas também é a partir das críticas construtivas dos seus colegas de profissão, dos seus pares e dos seus mestres que você compreende qual degrau você deve continuar pisando. Então, se eu tivesse do seu lado, eu ia fazer essa análise. Já que eu não estou, você agora vai eleger um irmão, uma irmã, um primo, uma mãe, um pai, um colega, um namorado, um ficante, um peguete, uma peguete, para poder fazer essa análise. E a partir daí, você começa a dominar esse trânsito entre a interpretação para teatro, entre a contação de história, a interpretação para teatro e um princípio básico de interpretação para vídeo. E lembrando que, Bruno, por que você está citando que eu use o celular? Porque com o advento da internet e com a globalização, nós sabemos que o ator ele pode sobreviver tanto do trabalho para o teatro, mas ele também deve se inserir no meio audiovisual. Nós sabemos que é muito difícil você poder sobreviver única e exclusivamente financeiramente falando das artes cênicas voltadas para o palco ou para as ruas, mas quando a gente fala de audiovisual, nós entendemos que o capital está fluindo mais por ali. E quando você tem a possibilidade de se transformar num ator que também domina o audiovisual, que também domina a linguagem para vídeo, você consegue sobreviver
sobreviver com mais facilidade diante de um mercado tão competitivo. E lembre também, né? O celular é acessível, nós temos editores de vídeo dentro dos celulares, portanto, praticamente todos nós podemos pegar o celular, fazer uma pequena edição e daqui a pouco você está lançando o seu canal no YouTube, como esse canal da BR Mídia Filme que nós temos, onde nós lançamos a peça filme Quem Matou Zumbi, lançamos debates, lançamos oficinas, lançamos seminários e estamos levando informação, discussão e debate sobre a memória da cultura preta para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Logo, acredite nos seus sonhos, acredite na sua possibilidade e eu espero que essa oficina simples, porém não simplória, de interpretação para TV e cinema, para teatro, TV e cinema, feita com muito carinho aqui no canal da BR Mídia Filme, possa ter ajudado a você. Sendo assim, eu espero que você veja e reveja as oficinas, os seminários e os debates do projeto Quem Matou Zumbi. O nosso objetivo aqui é inspirar para que todos nós possamos construir uma cena preta cada vez mais sólida, cada vez mais diversa e cada vez mais sustentável diante das dificuldades que o mercado nos apresenta. E eu agradeço agora ao FOCA, Fomenta a Cultura Carioca, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Culturas pelo apoio a esse projeto. Um projeto Cena Preta, um projeto que impulsiona a diversidade cultural, um projeto antirracista e um projeto a favor da democracia. Ter a oportunidade de discutir na celebração de 25, 26, 27 anos de carreira Quem Matou Zumbi é a oportunidade de aglutinar amigos que num processo, num período de pandemia, viveram em parcial vulnerabilidade social. Portanto, esses profissionais, muitos deles renomados, muitos deles premiados, puderam receber uma verba e ao receber essa verba puderam executar o seu ofício, que eles fizeram com maestria. Portanto, agradeço a nossa secretaria, agradeço a prefeitura e agradeço a equipe FOCA por darem a oportunidade de nós realizarmos esse trabalho. E eu não posso deixar de agradecer essa equipe maravilhosa do Quem Matou Zumbi, equipe teatral, beijão, equipe de audiovisual, beijão, aos nossos debatedores, beijos, aos nossos seminaristas, beijos aos nossos oficineiros, beijo a toda a equipe e a você, nossa audiência. Vou falar agora com essa câmera aqui. E a você, muito obrigado pelo carinho, pelo afeto, pela credibilidade e por acreditar num projeto que fala sobre uma das maiores referências da nossa cultura. Um projeto sobre alguém que sofreu apagamento, sofreu descrédito, pois Zumbi é uma das maiores referências que nós temos. É uma referência não só nacional, referência nas Américas. Portanto, podemos falar sobre Zumbi, podemos discutir a sua importância, é discutir a minha importância e discutir a sua importância, enquanto homem e mulher brasileiros, enquanto homem e mulher pretos, enquanto pessoas que valorizam a nossa africanidade em terra Brasília. Resgatar a memória de Zumbi, lutar contra o nosso apagamento, lutar contra o apagamento de sua memória significa resgatar a nossa história para reconstruí-la. Reconstruir uma história de um povo que nós não somos descendentes de escravos, nós fomos escravizados. Nós somos descendentes de reis, de rainhas, de guerreiros, de arquitetos, de engenheiros, de artesãos, de camponeses, de pessoas que ajudaram a construir a cidadania, o país e o mundo. Logo, eu só tenho a agradecer a essa audiência, que eu creio que quando esse vídeo for pro ar, nós já ultrapassamos os 10 mil views. E 10 mil views num projeto do Fomenta a Cultura, um projeto feito com tanto amor e carinho, que fala sobre cidadania, sobre esperança, em pleno momento de nova democracia no nosso país, não tem preço. Portanto, gratidão a todos. Uma coisa que minha mãezinha me ensinou, Carol Rodrigues, que está lá no céu, é você ter gratidão sempre. Independente do cenário, independente da situação, tenha gratidão. E eu, como idealizador desse projeto, utilizo esse espaço para agradecer. Agradecer a nossa equipe, agradecer a nossa audiência, agradecer a Letícia Carvalho, minha esposa, a Carol Rodrigues, Carolina Rodrigues, minha filha, minha mamãe Carolina Rodrigues está no andar lá de cima e a todos os nossos ancestrais. Agradecer a ancestralidade, pois o futuro é ancestral. E Zumbi vive. Lembrando, Dona Léa Garcia, vamos ocupar os nossos espaços. Valeu? Espero que todos tenham gostado. Bem, galera, eu sou o Bruno Rodrigues e essa foi a oficina de interpretação do projeto Quem Matou Zumbi.